Começa agora mais uma edição do programa Paideia, o seu encontro semanal com a cultura científica. Nessa edição, depois do Céu da Semana, a gente fala, na coluna Mídia e Ciência, da intensa campanha em defesa da ciência e da tecnologia brasileiras que ocupou o noticiário nas últimas semanas. E da proposta de criação de um partido político para a defesa da área. Nossa entrevista de hoje é com a professora Érica Pugliese, do Departamento de Ciências Ambientais da UFSCar, com quem a gente conversa sobre a gestão dos resíduos sólidos. Fique com a gente. Muito boa noite, a gente começa agora mais uma edição do Paideia, esse nosso encontro semanal com a cultura científica, uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar, o LAB, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF. Paideia vai ao ar todas as terças-feiras, às 6 horas da tarde, agora com um breve intervalo aí de 4 semanas na Rádio UFSCar, mas em vídeo e nos podcasts a gente continua nas redes sociais e no site do LAB. Para apresentar o Paideia de hoje comigo, já está aqui nosso astrônomo Gustavo Rojas. Muito boa noite, Gustavo. Boa noite, Mariana. Boa noite aos ouvintes, aos espectadores aí do programa Paideia. Vamos para mais uma edição. Hoje em dueto, né? Em dueto, o professor Adilson está acompanhando no dia da nossa gravação a 69ª reunião anual da SBPC. Mas semana que vem estará de volta aqui conosco e a gente agora já vai conferir o que observar no céu dessa semana. No início da noite, podemos ver Mercúrio no horizonte oeste na constelação de Leão. Ele fica visível até às 7h30, na noite de 25 de julho. O menor planeta do Sistema Solar fica ao lado da estrela Régulus, a mais brilhante do Leão. No alto do céu está Júpiter, visível na constelação de Virgem até às 11 horas. No dia 28, a Lua fica ao lado do maior planeta do Sistema Solar. Saturno começa a noite a leste na constelação do Serpentário e fica visível até às 3h30. De madrugada aparece Vênus a leste na constelação de Touro a partir das 4 horas. Na noite de 29 para 30 de julho, acontece o pico da chuva de meteoros Delta Aquarídeos do Sul. Para observar os meteoros, olhe para o leste a partir da meia-noite na direção da constelação de Aquário. No programa passado, contamos a história do abade francês Nicolas de Lacaille, que viajou à África do Sul no século XVIII e lá fez observações que resultaram na criação de novas constelações no hemisfério austral. O observatório de Lacaille ficava na praia de Table Bay, nas encostas da famosa Table Mountain, a formação geológica que domina a paisagem da cidade do Cabo. Para homenageá-la, Lacaille criou a constelação da Meseta. Essa é a constelação menos brilhante de todo o céu. Sua estrela mais brilhante tem magnitude 5,1, o que a torna invisível nas localidades urbanas modernas. A Meseta está situada logo abaixo da Grande Nuvem de Magalhães, uma galáxia satélite da Via Láctea que pode ser facilmente avistada a olho nu em locais de céu escuro. No seu mapa celeste, Lacaille colocou a Meseta logo abaixo da Grande Nuvem de Magalhães, justamente para evocar uma situação comum nos dias de mau tempo no Cabo, quando a montanha africana ficava encoberta por nuvens. A Meseta é a única constelação dentre as 14 criadas por Lacaille que não representa um instrumento científico criado durante o Iluminismo. No próximo programa, vamos continuar visitando as invenções desse astrônomo francês. Até lá e céus limpos a todos! Estamos de volta aqui no Paideia. A gente tem um acontecimento relevante essa semana aí, que é a chuva. Mas antes disso a gente conversava que a África do Sul, além dessa experiência aí do Lacaille, ela tem ainda hoje um papel na astronomia, né, Gustavo? Sim, a África do Sul se destaca entre as nações africanas e também nas nações do hemisfério sul
pela sua história na astronomia, né, desde o início aí da época da colonização. Foi o local onde foram instalados observatórios pelos colonizadores holandeses e depois os ingleses. E aí uma das instituições mais antigas que existe de astronomia aqui no Hemisfério Sul é o observatório, que hoje é o Observatório da África do Sul, mas que era o Observatório Britânico antes, que fica justamente na cidade do Cabo, que foi onde o Lacaille trabalhou, e que faz bastante pesquisa aí de mapeamento do céu, né? Tem uma importância muito grande nos catálogos que foram feitos do hemisfério austral, né? do hemisfério sul celeste, que é inacessível lá da Europa, dos Estados Unidos, e durante muito tempo os mapas celestes e também os registros dos fenômenos foram feitos nesse observatório aí na cidade do Cabo. E mais recentemente, né, a África do Sul também tem uma região muito seca, né, um deserto. Ela estava disputando algum grande telescópio. Exatamente, né? E ela vai abrigar aí uma parte do SKA, né, que é um dos observatórios de rádio, um dos grandes projetos de astronomia, e existe um enorme telescópio lá, isso pouca gente sabe, o pessoal conhece muito os telescópios do Chile, do Havaí, mas o maior telescópio, né, óptico que existe hoje em dia, de espelho único, fica na África do Sul, que é o SALT, que tem um espelho de mais ou menos 12 metros de diâmetro. Então é um local onde é feita pesquisa de ponta, né, na astronomia óptica, também na radioastronomia, e ali na vizinha Namíbia, né, que fica, é o país vizinho à África do Sul, que também tem uma condição muito boa de observação astronômica, a gente tem um importante observatório de raios gama. Então, essa região aí do sul da África, desde aí a época da colonização, tem aí um papel muito importante na astronomia. É importante a gente falar, porque é o que você disse mesmo, a gente está realmente mais acostumado a ouvir falar dos do Chile. Mas fazia tempo que a gente não tinha nada no céu além de planetas, e agora essa semana a gente tem aí uma chuva de meteoros. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre ela. No programa você fala da meia-noite, mas o momento, o pico aí da observação é um pouco mais para frente, né? Sim, sim. Essa chuva é a chuva do Delta Aquarides do Sul. Não é uma das chuvas mais intensas do ano, mas pela posição que ela acontece no céu, é uma chuva que é bastante favorável aqui para ser observada no Brasil. E também coincide com essa época do ano, pelo menos aqui em boa parte do país, que o tempo está mais limpo. Só faltava chover bem no dia, né? Exatamente. Porque faz tempo que não chove. Você sabe que tem uma chance disso acontecer, imensa né? probabilidade. Mas, enfim, né, queremos chuva de meteoro só e não chuva de água. E então, por esse fato de ser uma chuva que fica mais para o sul, de ser no inverno, né, que o tempo está mais seco, e também esse ano em particular, em que a Lua não vai estar presente no céu no momento que tem a atividade maior, é uma data realmente que o pessoal que gosta de observar meteoros deve marcar no calendário. Meia-noite é a hora que a constelação de Aquário começa a aparecer no céu, mas o melhor horário é quando essa constelação de Aquário está mais alta, que aí realmente é na alta madrugada, aí, por volta das 4, 5 da manhã, quando a posição da onde os meteoros parecem sair, que é o que a gente chama de radiante, vai estar mais elevada. E aí as dicas de observação olhe para a direção da constelação de Aquário. Alguma dica? Alguma coisa conhecida? Né? Então, é uma região que não tem nenhuma estrela muito brilhante. A principal referência nessa região é a estrela Fomalhaut, que é do peixe austral, que a gente já falou no céu da semana também. Mas se você estiver olhando para o leste, aí por volta da meia-noite, vai ser a estrela mais brilhante desse local, dessa região do céu. E depois ela fica virada para o sul. Então deve-se olhar para essa região, claro, procurar um local de céu escuro. Se você sair no meio da rua, você não vai ver meteoro nenhum, realmente tem que estar no local afastado das luzes, tem que deixar o tempo para os seus olhos se acostumarem com a escuridão, porque a hora que você sai da luz, a sua pupila está muito contraída, então tem que esperar uns 10, 15 minutos para se adaptar com a escuridão, e ter paciência, né? Os meteoros são imprevisíveis, então pode acontecer de você ficar 15 minutos e não ver nada, e depois em 1 minuto você vê um monte. Então realmente é um exercício, né? É muito divertido de fazer com bastante pessoas, porque cada um olha para um lado do céu e pode gritar que viu quantos, não sei o quê, mas aí realmente é uma coisa que é bastante interessante, mas tem que ter uma certa paciência, um certo cuidado de onde você ir, mas é bastante recompensador. Então eu recomendo aí, quem tiver a oportunidade de olhar para o céu nessa noite, acho que não vai se esquecer. Bom, e se você quiser rever, então, as instruções mais perto da chuva e também todos os outros episódios do Céu da Semana estão disponíveis no site do Lab, em www.lab.ufscar.br.
E essa foi a semana da ciência e tecnologia brasileiras, ou melhor, da luta para que elas não deixem de existir. O foco se voltou para essa batalha mais uma vez já no dia 11, quando começou uma série de atividades no Congresso Nacional, e o destaque continuou crescendo ao longo dos dias, especialmente depois que começou justamente a reunião anual da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Esse é o tema dessa edição de Mídia e Ciência. Vamos lá conferir. A teoria da Agenda Setting foi proposta originalmente em 1972 e é uma das formas da gente tentar compreender o papel e os efeitos da mídia na nossa sociedade. A premissa básica do Agenda Setting é que a mídia pode até não ser capaz de dizer para a gente o que pensar ou como pensar sobre um determinado assunto, mas ela define os temas de debate que ficam em evidência na agenda pública. Por isso é o objetivo das estratégias de relações públicas pautar a mídia, para que a mídia paute a opinião pública. Na semana que passou, a comunidade científica brasileira deu um show de Agenda Setting, em uma parceria com alguns jornalistas engajados na causa. O discurso sobre a situação dramática da ciência brasileira, diante dos sucessivos cortes orçamentários, foi claramente orquestrado e começou a ganhar visibilidade a partir do dia 11 de julho, quando aconteceu um seminário na Câmara dos Deputados e os dirigentes dos 19 institutos de pesquisa vinculados ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações publicaram um manifesto sobre os riscos de interrupção das suas atividades diante da falta de recursos. Outras movimentações continuaram acontecendo no Congresso ao longo da semana, gerando novas notícias. Nessas abordagens iniciais, já estavam presentes as afirmações de que em breve não haverá dinheiro sequer para as despesas básicas, como as contas de água e luz, de que as atividades terão que ser interrompidas e de que os recursos destinados à ciência e à tecnologia não são despesas, mas sim investimentos que são essenciais, inclusive, à recuperação econômica do país. Estavam presentes também a então ainda presidente da SBPC, Helena Nader, e Luiz Davidovich, que é presidente da Academia Brasileira de Ciências, a ABC. No domingo, dia 16, eles foram personagens do ponto alto do show. A reportagem sobre o drama da ciência brasileira veiculada no Fantástico e reproduzida exaustivamente nas redes sociais de qualquer pessoa com ao menos um amigo na comunidade científica. O domingo também marcou o início da 69ª reunião anual da SBPC, que continua até 22 de julho, e tem mantido no foco essa pauta da defesa da ciência e da tecnologia brasileiras. A gente teve inclusive um balão de ensaio sobre a criação de um partido político e o lançamento de candidaturas ao Congresso Nacional de lideranças científicas, tudo em defesa exclusivamente da educação, da ciência, da tecnologia e da inovação. Sem dúvida, o momento exige toda essa atenção, e é estratégico, porque o orçamento para 2018 está sendo definido com a previsão de novos cortes aparecendo no horizonte. Mas é preciso cuidado com a dose e com o tom. Na minha opinião, a matéria do Fantástico, muito particularmente, retrata uma ciência mas tão sucateada, que talvez seja difícil sentir o orgulho que é necessário para a gente se engajar na sua defesa. Além disso, a reportagem traz uma visão utilitarista que eu vejo como bastante prejudicial à consolidação de uma cultura científica no Brasil. E eu também resgato uma outra preocupação, a percepção de que a gente precisa estar alerta, de um lado, ao discurso da isenção científica, e de outro, a necessidade de um diálogo perene e qualificado com diferentes públicos, para além de espetáculos como o dessa semana. Esse espetáculo, ainda que necessário, sem dúvida é insuficiente. O discurso da isenção encastela, e ao encastelar distancia. Se antes ele se traduzia na afirmação do apartidarismo, da separação entre ciência e política, agora ele ressurge no que eu vejo como um isolamento da comunidade científica em um partido próprio. A ciência e a tecnologia, sem dúvida, precisam de defensores no Congresso Nacional e em inúmeras outras esferas da vida pública. Eu também acredito que lideranças científicas podem se revelar bons líderes políticos. Mas eu entendo que esses defensores, eles devem estar em todos os partidos, ou pelo menos em vários deles, e também naqueles diferentes espaços cotidianos onde a gente diz tão frequentemente que o conhecimento científico está presente.
Leia mais lá no site do Lab e tenha uma ótima semana. Estamos de volta aqui no Paideia. Um primeiro aspecto que eu queria destacar é que realmente teve um lado que eu acho que a comunidade científica está de parabéns essa semana, porque claramente foi um movimento que foi combinado e essa presença foi crescendo na mídia ao longo da semana, então realmente começa ali com as primeiras notícias aquela semana que eles ficam no Congresso Nacional, depois vem a reportagem do Fantástico no domingo, que todo mundo ficou prestando atenção, e aí durante a reunião da SBPC isso só foi aumentando. E aí a gente chega nessa ideia que ela aparece primeiro no blog lá do Estadão do Ayrton, o Ayrton tá lá na reunião, mas depois, nos dias seguintes, eu começo a ver ela se multiplicar, que é essa ideia da criação do partido político, inclusive do lançamento de candidaturas. Na coluna eu não falo explicitamente, mas o primeiro nome que é aventado é da própria Helena Nader, que deixou, né, na quinta-feira a presidência da SBPC, assume o professor Ildeu, mas realmente eu acho que é algo... Na época da Marcha pela Ciência eu já falava isso, parece que a gente tem picos de atenção, de repente, é como se a crise tivesse começado ontem, né? Uhum. É uma coisa complicada esse assunto, né? A realidade é que os cientistas ignoraram toda essa necessidade que você tem que ter uma presença constante, né, no cenário político e no cenário de notícias, né, na mídia, e desprezaram essa necessidade durante muito tempo e agora se veem, né, realmente forçados a começar a atuar. Só que essa ideia de você tentar criar um partido político, eu acho que realmente é uma ideia, né, que não faz muito sentido, porque você está presente... Parece solução mágica, né? Agora achamos aí as pessoas vão votar, né? Quem gosta de ciência vai votar nesse partido, né? Mas o fato é assim, que você comenta na sua coluna, né, de que na reportagem do Fantástico passa uma visão utilitária da ciência, mas essa é a percepção, né, que a maior parte da sociedade tem da ciência, né, que é para curar doenças, né, para melhorar o bem-estar da população. E, bem, isso é o retrato da preocupação que os cientistas têm com a sociedade. A sociedade não valoriza a atuação do cientista, não conhece o que os cientistas fazem, e isso só pode ser, né, melhorado com um trabalho de divulgação, né, com uma maior, né, penetração do trabalho das universidades, dos cientistas, na população. Isso demora muito tempo. Né? Eu acho que não conhece, não tenho certeza, não conhece inclusive por essa postura que vira e mexe culmina em coisas como essa. Então a gente resolve do nosso jeito criando um partido. Quando você tem aí todo um sistema já colocado, tudo bem, você pode ter as críticas que for aos partidos, mas vamos então atuar para mudar isso, para estar mais presente, por exemplo, no Congresso Nacional e não essa solução mágica. A gente, cientista, dentro da própria comunidade científica, acha a solução e resolve todos os problemas, porque não vai acontecer dessa forma, né? Isso, tem que ter uma presença constante no Congresso, isso é feito nos outros países, né? Ou seja, você tem, por exemplo, a Associação Astronômica dos Estados Unidos, ela tem um grupo de trabalho, são pessoas que ficam o tempo todo lá no Congresso americano fazendo o lobby. É o lobby da ciência mesmo. O lobby da ciência com os deputados, com os senadores, conscientizando eles, né? Aí também vem uma questão de educação científica, né? O nosso Congresso, a gente conhece muito bem o nível dos nossos representantes, não é um nível muito elevado, e estão preocupados com outras agendas, né? Mas é isso, quando você despreza, né, a sua agenda política, você deixa que outros grupos, né, imponham as suas. E isso é o que tem acontecido no Brasil há muito tempo. E agora realmente é um trabalho de longo prazo. E eu acho que essa solução de criar um partido político não vai resolver, né? Vai ser mais uma bala perdida, né, das poucas que ainda restam. Então tem que ser realmente pensado de uma maneira diferente, né? Um programa, né, uma ação continuada, mas infelizmente isso ainda depende muito de recursos públicos, né? E a verba da ciência está ridiculamente pequena. Então, na minha visão, a gente deve procurar também o poder econômico, né? As grandes corporações, grandes empresas, né? Eles podem, né, dar os recursos que a ciência precisa também, né? A gente tem que parar com essa ideia de que o Estado tem que prover tudo para nós, porque nos outros países também não é assim que é feito, né? E tem, na coluna em vídeo eu acabo não comentando, mas lá no site
Tem um outro artigo que saiu nessa semana, que é do professor José Gondenberg, que é presidente da FAPESP, e que eu cito lá para discordar. Na verdade, é um artigo muito interessante, ele aborda aí vários episódios históricos muito interessantes, mas ele no final fala que o cientista ele não pode ter a ilusão de que os governantes vão tomar as decisões que ele gostaria que fossem tomadas. E eu discordo justamente porque eu acho que é essa postura que acaba sendo deletéria, de a gente não pode interferir. Eu acho que isso precisa mudar um pouco, o cientista precisa assumir ou a comunidade científica, na verdade, né, enquanto instituição, essa responsabilidade de interferir para que os rumos, inclusive para a própria ciência, mas não só para a própria ciência. A gente está vendo, por exemplo, toda a questão ambiental. Eu acho que é uma outra área onde também a comunidade científica poderia estar mais presente em termos do processo de tomada de decisão. Então, eu acho que isso... Mas, felizmente, esse ano a gente vê essa discussão vira e mexe apareceu na Marcha pela Ciência, aparece agora. Talvez a crise tenha esse pequeno lado positivo da gente perceber essa necessidade da divulgação perene, de fato, né? Sim, infelizmente, né, precisa de uma sacudida, de uma situação muito extrema para que isso comece a aparecer mais, mas esperamos que essa discussão ela permaneça, né, que não seja novamente mais uma coisa episódica aí por causa da reunião. Né, o professor Ildeu, ele... Né, eu estava pensando no professor Ildeu agora, como presidente da SBPC, é uma pessoa, esse sim, comprometido já, quando pouco se falava sobre isso, com a divulgação do conhecimento científico. Então, acho que a SBPC pode ter um papel fundamental nesse reforço também, né? Certamente. Então, desejamos boa sorte, professor Ildeu, na nova gestão, né, e que dias melhores venham aí para todos. Uhum. E para a gente encerrar, então, esse primeiro bloco do Paideia, a gente acompanha um episódio do programa Clique Ciência com o professor Arquimedes Azevedo Raia Júnior, que é docente do Departamento de Engenharia Civil aqui da UFSCar, e ele fala sobre modelos para a gestão dos transportes e segurança viária. Em seguida, a gente volta para a entrevista com a professora do Departamento de Ciências Ambientais da UFSCar, Érica Pugliese. Bom, eu sou o professor Arquimedes Azevedo Raia Júnior, do Departamento de Engenharia Civil, coordeno o Núcleo de Estudos em Trânsito, Transportes e Logística. A primeira, estudos de polos geradores de viagens, está relacionado com esses polos que são considerados empreendimentos que geram grandes quantidades de viagens. Essa pesquisa é desenvolvida por cerca de 30 universidades de 10 países latino-americanos, ibero-americanos. Essa pesquisa ela é considerada de alto nível, né, já que esse grupo de pesquisa denominado de Rede Ibero-Americana de Estudos de Polos Geradores de Viagens foi aprovado pelo Pronex, que são relacionados aos grupos de excelência. Este grupo é o único grupo na parte de engenharia de transportes que foi aceito dentro do edital Pronex. Essa pesquisa ela é desenvolvida além de diversas universidades brasileiras, universidades da Argentina, do Equador, do Uruguai, da Espanha e muitas outras. Essa pesquisa procura destrinchar tudo aquilo que acontece com esses polos, que são aqueles polos que procuram oferecer uma alta demanda por diversas características, tais como terminais, como universidades, shopping centers, aeroportos. Portanto, geram um grande número de viagens e isto tem grandes impactos, principalmente no meio urbano. Nós aqui no núcleo e na rede ibero-americana procuramos desenvolver uma série de modelos de geração e atração de viagens que foram depois publicados num livro que é considerado referência no Brasil. Esse livro procurou trazer para o ambiente ibero-americano tudo aquilo que era feito tradicionalmente nos Estados Unidos. E nós, no Brasil e nesses outros países, usávamos os modelos que lá eram desenvolvidos, sem que com isso considerasse as nossas características básicas. Uma outra linha de pesquisa que nós desenvolvemos
é na parte de segurança viária. Esse trabalho a gente vem desenvolvendo também já há muitos anos, em conjunto com a Escola de Engenharia de São Carlos, Departamento de Transportes, e temos feito, né, da segurança do trânsito o objetivo maior. O Brasil é considerado um país com péssimos resultados em relação à segurança no tráfego. Somos um país onde se morrem anualmente mais de 44 mil pessoas por ano, não é? Então, temos trabalhado bastante nessas linhas de pesquisa, no sentido de produzir conhecimento para que nós tenhamos um trânsito mais seguro. Também pudemos colocar em 2 livros já publicados desse grupo de pesquisa, um chama-se Segurança de Trânsito e outro chama-se Segurança Viária. Esses 2 livros também são referência no Brasil, né? Até aqui nós tínhamos só publicações estrangeiras. Então isso veio a proporcionar a estudantes, a pesquisadores, a gestores de trânsito no país condições para construir um trânsito mais seguro, mais humano, mais sustentável. Estamos de volta aqui no Paideia, já com a presença da professora Érica Pugliese, do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da UFSCar. Érica, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu sei que não foi fácil para você estar aqui com a gente hoje, mas a gente fica bastante satisfeito e honrado. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço, Mariana. Eu vou começar com uma pergunta um pouco pessoal. Você é formada em farmácia bioquímica, tem toda uma trajetória acadêmica relacionada com a área da saúde e hoje atua nessa área das ciências ambientais. Como que esse caminho te trouxe até aqui? Tá joia. É interessante porque é uma questão que às vezes, né, ela aparece para mim, né, em alguns momentos, até para essa compreensão mesmo da trajetória, né? Embora eu tenha uma formação da área da saúde, né, o curso de farmácia bioquímica ele é bastante interdisciplinar, né? Ele trabalha com interfaces entre áreas, né? Com uma formação não só de ciências biológicas, mas também uma base de química muito grande, né? E também alguns outros elementos mais relacionados a processos industriais, né? Então, acho que é uma formação bastante complexa e que acaba te abrindo possibilidades, né? Então, para mim, a graduação foi um ponto de partida, né? A minha atuação profissional eu iniciei em laboratórios de análises clínicas, e depois passei para consultoria para implementação de sistemas de gestão da qualidade e também começando a trabalhar um pouco com gestão de resíduos sólidos, né? Essa continuidade das atividades e fui me voltando mais para a área ambiental especificamente, até dentro de uma atuação em conselho profissional, em que foi criada uma comissão assessora de resíduos e gestão ambiental dentro do meu conselho profissional, né? E a partir daí eu fui me especializando dentro dessas áreas, né? Busquei também uma complementação, trabalhando também com sistemas de gestão integrada, não só da qualidade ambiental, mas também de saúde e segurança ocupacional. Então aquilo passou a fazer um sentido maior à minha própria formação, né? Então, para mim realmente foi um ponto de partida, né, que me abriu essas possibilidades e eu fui me interessando em diferentes momentos por outras áreas e que foi complementando então aí a minha formação. Até culminar, né, na minha atuação profissional mesmo hoje, dentro da área das ciências ambientais, mas trazendo um pouco de todas essas experiências anteriores também. E hoje a gente vai falar especialmente então sobre uma que eu entendo que é uma das suas áreas prioritárias de atuação, que é a gestão de resíduos sólidos. E nesse contexto, a gente tem desde 2010 uma política muito importante, o centro dessa questão hoje, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Queria que você contasse um pouco, tanto da perspectiva histórica, como que a gente chega até 2010 e qual é a relevância da política, do surgimento dela, da aprovação dela naquele momento. Certo. A política, né, ela se instituiu como um marco regulatório mesmo nacional, né? E
que acabou trazendo, né, vários elementos para a gestão dos resíduos sólidos no âmbito nacional, né? Claro que existiam várias iniciativas anteriores muito setorizadas, né, ou de órgãos ou agências ambientais ou da saúde, né, do CONAMA ou da Anvisa, ou de algumas agências específicas, né, para setores específicos, como óleos combustíveis, transportes. Então, isso era muito setorizado, né? Existiam também muitas outras, né, legislações, mas a nível municipal ou estadual. Então, as políticas estaduais de resíduos sólidos, a maioria dos estados e do Distrito Federal, elas são anteriores à própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Que o papel dela é congregar, então, todas essas políticas, né? Mas também ser um marco normativo para o país, né? E ela também, ela teve uma origem bastante interessante, né? Ela teve uma tramitação muito longa no Congresso, né? De aproximadamente aí 20 anos, né? Ela teve seu início em 1991, com um projeto de lei que era específico para resíduos de serviço de saúde. E ela foi, né, sendo mudada, foram sendo incorporadas outras demandas, né? Foram 81 pensações que foram realizadas ao longo de toda essa trajetória, né, desse projeto de lei até a promulgação da política, e isso decorreu aí em quase 20 anos mesmo de tramitação, né? Durante esse processo, por que ele demorou tanto também, né? Porque quando a gente fala em gestão de resíduos sólidos, é uma área que ela é também muito multidisciplinar, né? A gente não tem como determinar uma gestão para os resíduos sólidos que seja focado, por exemplo, somente em critérios técnicos, né? Ou somente relacionada aí a critérios operacionais, né? Ou de saúde, ou de participação social. Na verdade, ela vai congregar todas essas áreas, né? A gestão de resíduos sólidos, ela vai se pautar naquele tripé da sustentabilidade também, em que as variáveis econômicas, ambientais e sociais, elas têm que fazer parte dessa discussão, né? Hoje não tem como a gente falar em gestão de resíduos sem pensar no início do processo, né? Que é a forma de produção e de consumo. Então, e produção e consumo, né, ela vai estar relacionada com outros atores econômicos e sociais, né? Então, a participação, então, por exemplo, né, do Movimento Nacional dos Catadores, ela foi muito determinante, dos órgãos setoriais também, relacionados à reciclagem, à representação das indústrias, né, se fez muito presente nesse processo. E houve, né, um espaço para a discussão dessa política, né, bastante amplo. E isso, né, fora, né, todas as dificuldades de mudança, a gente pensando em 20 anos dentro de um congresso, a mudança também, né, dos deputados, ela se fez em vários momentos, né? E recomeçou, né? Então, isso também tem que ser levado em consideração para compreender até esse processo de mais de 20 anos aí de tramitação, até a promulgação em 2010. Mas, em compensação, após a promulgação, a gente teve um decreto regulamentador que foi feito alguns meses depois, né, em dezembro de 2010. Né? A política é de agosto, o decreto regulamentador de dezembro. Então, já foi até de uma forma mais acelerada. Algumas outras políticas, né? O decreto que regulamenta mesmo as atividades que são previstas, até demora um tempo maior, né? Tem um tempo maior de discussão. Então, nesse sentido, aí depois a gente teve uma certa celeridade, até em função de toda essa discussão que já estava mais amadurecida, né? Mas também essa regulamentação ela não ocorreu de todos os pontos da política. Então, tem vários pontos que a gente ainda tem em aberto, que é necessário, né, na verdade, uma complementação dessas regulamentações ou até para viabilizar, colocar em prática todos esses elementos que são previstos dentro da política, né? E também a política ela tem uma estrutura que ela é muito interessante, né, que ela já foi adotada desde 81 com a Política Nacional do Meio Ambiente, que é a proposição, então, de uma política em princípios gerais, né, regulamentadores, objetivos e depois os instrumentos, que é como que a política vai ser colocada em prática, né? Por meio de quais mecanismos tudo aquilo que foi previsto na política vai ser colocado em prática. Eu queria falar agora justamente dos instrumentos, porque você trabalha com a avaliação desses instrumentos. Que instrumentos são esses, em linhas gerais, é claro, e como é feito esse acompanhamento? Certo. São propostos, na verdade, né, na política, são vários instrumentos, né? Eu trabalho com alguns deles, né? Mais particularmente com os planos de gestão de resíduos, os planos municipais de gestão de resíduos, né?
que seria uma forma de avaliar a efetivação da política nacional, né? De que forma que essas informações que são pensadas na política, elas são colocadas em prática no nível municipal, né? Acabo trabalhando também com alguns outros instrumentos, como, por exemplo, né, a logística reversa e os termos de compromisso de logística reversa, que fariam parte aí dos acordos setoriais, né? Então, temos alguns trabalhos desenvolvidos de implementação da política, né, de análise da implementação, também pela forma da construção desses termos de compromisso, né? Da mesma forma, a análise da forma de constituição, então, dos planos municipais, no contexto de uma bacia hidrográfica, né, com contorno aí mais delimitado, né? E também essa possibilidade, né, de avaliar quais foram as transformações também nessas outras legislações paralelas, né? Complementares, na verdade, qual foi o efeito da política na mudança também dessas legislações. Então, se eu tinha resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente anteriores à política, de que forma que eles se alinharam após a política, né? Eles realmente incorporam todos aqueles princípios e objetivos, né? Então, como é que essas informações elas são traduzidas nas práticas, né? Quais são as mudanças que são promovidas? Isso é o que a gente espera obter ao longo do tempo, né? Essa análise dos cenários das mudanças a partir da implementação da política. Tá. Érica, então a fiscalização, a implementação fica a cargo das secretarias de meio ambiente de cada município? É de nível estadual ou a política ela não determina, exatamente, é porque a política, como ela é muito ampla, né, e ela vai regulamentar, na verdade, as atividades não só de municípios, mas também de indústrias, né, então de diferentes atores, né. Então, essa a fiscalização, na verdade, né, o monitoramento dessas atividades, ela pode acontecer a nível municipal, a nível estadual ou a nível federal também, né. O município, na verdade, ele precisa apresentar um plano de gestão integrada de resíduos sólidos, né? Então, ele tem como um dos instrumentos que são previstos na política, então, a elaboração desse plano, que depois ele seja colocado em prática, com objetivos, com metas específicas, né? Em prazos também aí determinados para a sua revisão, né? E aprimoramento também desses objetivos e metas. Mas não fica muito claro ainda, né? A forma... Quem vai cobrar ou quem vai monitorar. E isso é um dos resultados que a gente encontra nas pesquisas também, né? Que muitas vezes esses documentos, particularmente dos municípios, né, você não tem uma análise crítica por parte, então, de um órgão estadual, por exemplo. Né? Olha, isso tem que melhorar, isso tem que aprimorar. Ou alguns documentos que são apresentados e que a informação ela é genérica, né? Ela não é especializada. E aí vai decorrer um outro problema, que é a falta de informação ou o questionamento da qualidade da informação que é prestada, né? E aí, o que vai interferir também num Sistema Nacional de Informação sobre Resíduos. Então, hoje, a gente não tem a produção sistematizada de informação sobre resíduos sólidos. Se eu quiser saber um dado real hoje da geração de resíduos de diferentes setores, seja de setores públicos, de limpeza pública, setor industrial, de estabelecimentos de saúde, de construção civil, eu não tenho esses dados em tempo real. Eu não tenho a produção de informação, né? Nem anualmente, né? Então, essa informação ela ainda tem muito que ser avançado, né? Então, a gente tem aí uma expectativa, né, de que essas informações elas melhorem em qualidade e também em quantidade, né, para a própria evolução do sistema, né? Com relação a resíduos industriais, por exemplo, né? A forma de fiscalização ela já vai ser diferente, ela já seria feita pelos órgãos ambientais. Aí, dependendo do grau de impacto da atividade, pode ser municipal, estadual ou federal. Aí vai depender também do licenciamento ambiental daquela atividade, né? Então, essa forma também, e talvez seja um dos problemas, né, até desse monitoramento, é que a gente não tenha um sistema único ou que essas responsabilidades elas não sejam totalmente definidas ou delimitadas, né? E aí a gente vai tendo essas dificuldades na produção de informação, na coleta de informação, na análise da informação, né, na qualidade dessa informação também que é produzida. Érica, quando você apresentava a política, você falou justamente, bom, foram esses 20 anos debatendo, aí a gente teve uma certa celeridade, até por causa disso, no primeiro decreto regulamentador, mas agora, 7 anos depois, a gente vê muitas críticas ao que ainda não foi
regulamentado ou justamente definidas as responsabilidades, por exemplo. Então, você tocou em 2 pontos. Você falou dos planos de gestão de resíduos e também da questão da logística reversa. E nessas 2 áreas são áreas em que a gente vê críticas. Não há ainda, se eu não me engano, o plano nacional que deveria existir. E na área de logística reversa, a gente vê algumas áreas, como, por exemplo, embalagens caminhando, mas outras, como a logística reversa de eletroeletrônicos, que ainda não foi feito o compromisso todo. Então, 7 anos depois, considerando todos esses aspectos, o que você já vê de avanço, mas quais são os desafios aí, os principais desafios? Os desafios, eles são inúmeros, né? A gente vê aí uma perspectiva mesmo dessa dificuldade da implantação da política, né? Acho que os avanços eles vão caminhar muito no sentido do início da elaboração desses planos, né? Mas ainda carecendo da qualidade da informação, né? Mas também o que a gente observa é que, por exemplo, no estado de São Paulo, né? Existem algumas iniciativas que acabam contribuindo com a elaboração dos planos, como o programa Município Verde Azul, né? Acaba sendo um resultado indireto, né? Para a obtenção de uma pontuação maior dentro desse programa de acreditação, então, dos municípios no estado de São Paulo, um dos elementos de avaliação é o plano de gestão integrada de resíduos sólidos, né? Então, isso acaba sendo um motivador. Forçando a existência. Né? Forçando aí, né, até a adequação. Mas a gente ainda tem uma carência, né? Não são todos os municípios no estado de São Paulo que apresentaram esse plano, né? Então, a gente vê, assim, algumas iniciativas que acabam impulsionando, né, mas, por outro lado, alguns setores, algumas atividades, elas vão ficando muito aquém, né, daquilo que era o esperado, né? Com relação aos termos de compromisso de logística reversa, né? Da mesma forma, o Estado de São Paulo, ele tem alguns termos que são específicos e dentro do território, né, do Estado, que vão complementar essas ações dos acordos setoriais federais, né? Então, a gente também acaba caminhando um pouco em paralelo. Para né? quem não está familiarizado com a discussão, entender do que a gente está falando, queria que você falasse um pouquinho por que são feitos esses acordos setoriais, depois os termos de compromisso, porque a política vai lá e define, por exemplo, que a logística reversa é algo que tem que acontecer. A partir daí, como que isso vai se tornando realidade? Sim. A logística reversa ela é um dos instrumentos que são previstos na Política Nacional de Resíduos Sólidos e ela é instituída como um conjunto de atividades, né, que visam, então, o retorno dos resíduos ao setor produtivo, né? Então, a política, ela traz não só essa conceituação da logística reversa como sendo um dos instrumentos, mas também, dentro dos seus princípios, ela estabelece a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, que aí seria uma série de responsabilidades encadeadas, né, dos diferentes atores, desde do momento da produção ou da extração até a disposição final, né? Então, ela vai envolver níveis diferentes de responsabilidade desde o momento da produção até o retorno para o processo produtivo. Então, são instrumentos e princípios, né, que acabam interagindo, né, e, na verdade, tem uma sinergia, né, para que isso seja colocado em prática. E a logística reversa, então, ela, enquanto esse conjunto de atividades, né, ela deve promover essas ações que promovam, então, o retorno. Então, ela vai envolver o quê? Né? A estruturação de programas de coleta seletiva, né, que vão ser mais voltados para resíduos pós-consumo, né? Mas também os acordos setoriais que trabalham com a responsabilidade compartilhada, eles caminham num outro sentido, né? Que os fabricantes, então, junto com os comerciantes, até os postos de revenda, né, ou de assistência técnica também, participem desse sistema e que façam, né, que sejam propostos, então, caminhos para o retorno, então, desses produtos, né, o resíduo aí sendo considerado a partir da política nacional também como matéria-prima, né, então aquilo que não tem mais utilidade vai ser considerado rejeito. A conceituação de resíduo sólido, ela acaba sendo como o resto de um processo, né, mas que ele tem um potencial agregado aí, que ele possa retornar ao processo produtivo, né? Então, a gente faz uma diferenciação daquele resíduo que não tem mais o que ser feito, que vai ser o rejeito, e aquele resíduo que tem potencial de voltar para a cadeia produtiva, que aí sim vai ser o resíduo, né? E a partir dessa conceituação, então, você tem forma de agregar valor a esse resíduo, seja no próprio processo produtivo de uma empresa ou, né,
o retorno para os setores produtivos por meio, né, desses acordos setoriais, em que as empresas se organizam para viabilizar o retorno, então, desses resíduos, ou outras formas, né, como bolsas de resíduos, em que as empresas disponibilizam aqueles restos de processo para outros processos produtivos também, né? Às vezes o resíduo de um processo, ele pode ser interessante para outra empresa, de outro ramo de atividade, né? E a inovação tecnológica, né, ela vai ter um papel bastante importante nesse sentido, né? Mas em linhas gerais, com as suas fragilidades, algumas áreas caminhando mais rapidamente, outras deixando a desejar, você vê que a política ela está acontecendo, de certa forma. Ela está acontecendo, né? Fica um pouco aquém, né, da nossa expectativa, mas ela vai acontecendo. Em alguns setores com passos, né, mais rápidos, em outros mais lentos, né? Alguns princípios a gente não consegue ainda vislumbrar muito a uma aplicação mais prática, né? Em alguns momentos a gente vê um descompasso, né? Até voltando um pouco nos resíduos eletroeletrônicos, quando a gente tem um estímulo, por exemplo, ao consumo, à troca, né, como aconteceu nos últimos anos, de linha branca, né, de produtos de linha branca como refrigeradores, né, e ao mesmo tempo você não tem um preparo para a logística reversa desses produtos, né? Então você tem um estímulo num sentido, né, mas você não tem um sistema preparado, né? Então a gente tem esses descompassos, né? E a política, na verdade, ela prevê dentro dos seus princípios e instrumentos também que você tem essas ações, na verdade, né, para retorno desses resíduos, né? Então a gente tem algumas ações que às vezes elas caminham em sentidos contrários, né? Até porque a gestão de resíduos ela tem que começar do começo, né? Seria uma gestão do consumo, das formas de produção e consumo. Isso era uma coisa que eu queria abordar, porque lá na frente você falou, a gente não podia discutir a política sem falar de produção e consumo. Por outro lado, a gente teve durante muitos anos, em termos de opinião pública mesmo, todo um trabalho de conscientização, a questão dos resíduos recicláveis, a questão dos próprios dos catadores, das cooperativas de catadores. Mas eu sinto que talvez essa questão da reciclagem tenha ganhado um peso muito grande, então a gente consome, mas lá no fim a gente resolve o problema reciclando. E talvez a redução e a reutilização tenham ficado um pouco trabalhadas nesse processo. Você concorda com isso? Sim, é uma percepção, né, que nós temos de que até os princípios norteadores, que a gente tem uma hierarquia de princípios dentro da política, né? E o primeiro deles é a não geração, né, que está muito relacionada com o consumo, né? Não geração, redução, reutilização, reciclagem, e depois lá no final, disposição ambientalmente adequada dos rejeitos, né? Na verdade, porque o resíduo teria aí uma forma de voltar aos processos produtivos, né? Mas esses primeiros elementos, né, da redução, da não geração e depois da redução, eles acabam sendo muito pouco trabalhados, né? Que seria justamente essas questões relacionadas à gestão do consumo, mas também outras questões, como, por exemplo, a obsolescência programada e a obsolescência percebida também dos produtos, né? Tem um outro instrumento que é previsto dentro da política, que é a ecoeficiência, então, dos produtos e serviços, né? Um desdobramento desse princípio seria justamente, né, que as empresas buscassem processos mais limpos, né, que os produtos eles fossem planejados dentro de um conceito, por exemplo, do ecodesign, né? Então, desenho para o ambiente também pode ser uma tradução livre, né? Que esses produtos, ao fim da vida útil, ou caso tivessem algum problema, eles pudessem ser reparados, né, aumentando a vida útil desses produtos também, né? Então, são questões que são pouco trabalhadas e que a gente tem, como eu falei no início, uma ausência de regulamentação ou de proposições nesse sentido, né? Então, a gente tem, às vezes, um foco para alguns setores que participaram, talvez, até um pouco mais da discussão da política e, talvez, por isso, né, a gente tem esse foco na reciclagem, né, na recuperação dos resíduos, né, embora na prática os resultados ainda sejam pequenos. Porque eles estavam presentes lá no momento naquele da momento de discussão, então eles se fazem mais presentes também no momento da regulamentação, uma discussão mais presente na sociedade, né? Agora, essas discussões a respeito de formas de consumo, né, de redução de consumo,
dessa revisão dos processos produtivos ou da incorporação desses elementos ambientais no projeto, né, dos produtos que são desenvolvidos pelas empresas, ainda é mais tímido. Né? A gente tem algumas iniciativas no país, grupos de pesquisa também que trabalham diretamente com algumas empresas, né? Mas ainda são iniciativas tímidas, perto, né, do tamanho do país, da diversidade de atividades, né, que nós temos aqui. Né? Então, Érica, nosso tempo infelizmente terminou, mas eu acho que deu para a gente dar um panorama geral aí dessa temática tão importante, da política. Você inclusive traz aí termos e conceitos que a gente não está tão acostumado. A gente espera em breve receber você de novo aqui no Paideia para a gente continuar e atualizar essa conversa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu conversei com a professora Érica Pugliese, que é professora do Departamento de Ciências Ambientais aqui da UFSCar. E agora esse Paideia fica por aqui. A gente volta na próxima terça-feira às 6 horas da tarde, mas até lá você pode acompanhar o Lab no Facebook, no Twitter ou falar com a gente pelo e-mail cliqueciência@ufscar.br. Não esqueça de rever aí o céu da semana, que a gente tem chuva de meteoros até o próximo programa. Muito boa noite. Boa noite, até o próximo programa.